O evangelho de hoje é Mateus 10, de 1 a 7. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a memória dos santos Áquila e Priscila, exemplo de fé e serviço. Um casal missionário da igreja primitiva que se tornou exemplo luminoso de matrimônio a serviço do Evangelho. A história deles, narrada nos Atos dos Apóstolos e nas cartas de São Paulo, revela como a santidade pode florescer na vida conjugal e no cotidiano do trabalho. Eles eram fabricantes de tendas, mesma profissão de São Paulo, e passaram a trabalhar juntos. A partir desse encontro, tornaram-se colaboradores ativos na missão apostólica. Áquila e Priscila acompanharam Paulo em diversas viagens e abriram sua casa para acolher a comunidade cristã. Sua residência tornou-se uma verdadeira igreja doméstica, lugar de oração, ensino e fraternidade. A grande beleza do testemunho de Áquila e Priscila está na união entre matrimônio e missão. Eles não viveram a fé de forma isolada, mas como casal. Sua vida ensina que o trabalho pode ser espaço de evangelização, que o lar pode tornar-se lugar de missão, que o casamento é vocação, que participa da missão da igreja e que os leigos são protagonistas no anúncio do evangelho. A vida de Áquila e Priscila dialoga fortemente com a realidade atual. Em tempos em que muitos casais buscam sentido para sua vocação, esse testemunho bíblico revela que o matrimônio não é apenas projeto humano, mas um caminho de santidade e missão. O exemplo desse casal inspira famílias a abrirem suas casas, seus corações e seus dons para a evangelização. O testemunho de Áquila e Priscila mostra que a igreja não nasceu apenas em grandes templos, mas nas casas simples, onde famílias se reuniam para rezar e partilhar a fé. Celebrar sua memória é redescobrir a força da família cristã como núcleo evangelizador. Áquila e Priscila nos ensina que a santidade não exige palco, mas fidelidade. Não depende de títulos, mas de disponibilidade. Seu casamento foi instrumento de comunhão, hospitalidade e missão. Prova de que, quando um casal coloca Cristo no centro, toda a vida se transforma em serviço ao Evangelho. E o Evangelho de hoje é a continuação de ontem, onde finalizava com as palavras de Jesus: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Hoje inicia com o chamado dos 12 discípulos, que recebem do próprio Jesus poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidades. O evangelista faz questão de citar os nomes e algumas particularidades para mostrar que o chamado é nominal, embora tenham personalidades e profissões diferentes, colocando Jesus como centralidade em seus ministérios. E finaliza com uma ordem clara para os discípulos daquela época, para nós discípulos de agora, como também para os futuros discípulos. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Eu peguei aqui para a gente refletir. Tenho anunciado o reino dos céus está próximo? Tenho anunciado e testemunhado Jesus como Senhor? Tenho acolhido o chamado de Jesus?
Tenho sido obediente ao chamado? Diante do chamado de Jesus, de sua autoridade que nos é dada, das orientações, recomendações e o cuidado que precisamos ter com o povo de Deus, suas ovelhas, seus filhos muito amados, podemos perceber que a estes é dado o nome de apóstolos, ou seja, enviados ou mensageiros, diferente de discípulos, que aprende e segue o mestre. Apóstolos são os discípulos enviados para uma missão, que hoje fica muito clara com as palavras de Jesus como exortação e envio. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, discípulos e apóstolos de Cristo, que eu e você não hesite ao chamado, não fuja, não ignore, não rejeite ou muito menos, não achemos que não somos dignos ou preparados para a missão, pois é o próprio Jesus que nos chama, forma, exorta, ensina, capacita, dá autoridade, poder e nos envia. Que eu e você peça auxílio ao Espírito Santo, o Paráclito, nosso advogado, para nos conduzir no chamado, nos preparar no caminho e nos guiar na missão. Que sejamos obedientes ao Senhor, atendendo o chamado com amor e se colocando à disposição para servir, inteiramente abertos à ação do Espírito Santo. Amém.